Olá, tudo bem com você? O objetivo desse vídeo é abordar um aspecto comum nos dias de hoje: a busca pela realização pessoal, tanto profissional, familiar e social, quanto a felicidade plena, que é algo utópico. Ou seja, a meta hoje da maioria das pessoas consiste em ser feliz a todo custo e ter uma vida divulgada pelas mídias sociais, de banalidade e ostentação. Então, se você tem esse perfil, já pula esse vídeo, não perca seu tempo. Porque nada contra quem tem esse estilo de vida, mas esse vídeo não é para você. Seguindo adiante, muitos gurus da internet tentam te ensinar uma fórmula de como alcançar os resultados que eles alcançaram. Muitos deles bilionários, milionários. Porém, muitos não são sinceros em um determinado ponto. Não existe fórmula para o sucesso. Anote isso. Existem variáveis que independem de nossas ações. Conjunturas de vários ramos que influenciam, que andam paralelamente ao que a gente realiza. Portanto, se os grandes gurus que ensinam fórmulas de enriquecer e ser feliz estivessem certos, 100% das pessoas que aplicam as suas metodologias estariam tão bem ou melhor do que eles. Uma vez, se fosse cartesiano e replicável da forma com que é passado, certamente a pobreza já teria sido eliminada da face da Terra, e a tristeza também. Portanto, esse vídeo é um alerta de uma pessoa comum, que veio do zero, que não é bilionária, nem milionária, que é uma pessoa real, que correu contra a maré, nadou contra a correnteza e fugiu totalmente às estatísticas e às probabilidades dentro do cenário em que me encontrava. Portanto, as dicas que eu irei passar são de extremo valor para quem tem os pés no chão e encara a realidade da forma que ela é. Sem promessas vazias, sem tentativa de vender cursos ou de me promover, mas apenas usar da experiência pessoal para alcançar aquilo que versa o princípio da utilidade, que é a sua ação abranger, impactar o máximo de pessoas. Porque o conhecimento é um ativo que a gente dá ou vende e continua tendo. Então, por que não compartilhar essa experiência? Portanto, o meu intuito aqui passa longe de tentar ensinar qualquer fórmula mágica, ou fazer alguma promessa vazia, ou tentar te vender qualquer coisa. Meu objetivo aqui consiste, humildemente, em passar uma experiência de vida que me trouxe e me traz resultados. De uma pessoa comum, com hábitos possíveis e resultados alcançáveis. Nada parecido com o que a gente vê por aí. Mirabolante, quase fantástico. Na verdade, o objetivo desse vídeo consiste no autodesenvolvimento. Porque não dá para pensar em estabilidade financeira antes da estabilidade do eu, do reconhecimento de quem somos, ou do arquétipo
daquilo que queremos ser. Portanto, esse conteúdo trata-se de inteligência como solução e de conhecimentos que alimentam a sabedoria, para alcance de objetivos, resultados práticos que geram satisfação e impacto social, com base no princípio da utilidade. Partindo dessa premissa, a gente precisa compreender, antes de qualquer coisa, que o cérebro ele não processa o que é desconhecido. Você já se perguntou, em algum momento da vida, por que muita gente próxima não o apoia em diversas coisas diferentes que você quer fazer, seja no meio acadêmico, intelectual, seja em projetos de negócio e etc. É porque o cérebro dessas pessoas não está preparado para o desconhecido. Ou seja, o cérebro do ser humano não processa o desconhecido. Por isso a importância do silêncio. Se a pessoa não pode te ajudar, não compartilhe seus planos. E tem mais. Nunca, mas nunca, se importe com a opinião daqueles no qual você nem sequer pediria um conselho. Fica a dica. Partindo dessa pequena introdução, se você está aí, é porque esse conteúdo é para você. Porque eu quero deixar uma mensagem um tanto desconfortável, que vai contra os sistemas de crença que muitos de nós alimenta ao longo da vida, que é a falsa ilusão da estabilidade. Pois a estabilidade, desculpa meus amigos, minhas amigas, dizer isso para vocês, mas ela não existe. A estabilidade é algo que não existe, definitivamente. Você entende a dimensão disso? Sabe por quê? Porque é um confronto entre a liberdade e a segurança. Se falarmos de liberdade em sentido amplo, ela pode representar inúmeras coisas. Mas eu quero falar em liberdade em sentido estrito, que consiste basicamente, nesse ponto que eu quero tratar, de ser livre para fazer escolhas e tomar decisões para a própria vida. Diferente do que muitos gurus que vendem fórmulas fáceis aí na internet, eu venho te dar uma triste notícia. Porque há muitas promessas nesse sentido. E isso não é real. Eu falo de estabilidade, que é algo tópico. Pois a estabilidade ela se encontra em um confronto entre liberdade e segurança. Pois essas duas coisas não caminham juntas. E liberdade que eu digo é em sentido estrito, porque em sentido amplo a gente pode entrar em várias vertentes. E o sentido estrito que eu abordo nesse vídeo é a liberdade
do domínio sobre si mesmo. É isso mesmo. A verdadeira liberdade não consiste em fazer o que quer, mas saber que nem tudo convém, ser disciplinado, ter objetivos e metas claras para o alcance dos resultados pretendidos. Ou seja, isso vai totalmente de encontro, ou seja, conflita com a ideia de segurança. E as duas coisas não trazem estabilidade. Porque a falsa sensação de segurança é uma verdadeira armadilha. E a falsa sensação de liberdade é uma armadilha ainda pior. E isso se baliza no que podemos imaginar como uma pirâmide, onde em cada vértice encontra-se corpo, espírito e a mente. Não há plenitude sem o equilíbrio nessas três áreas. Porque mesmo sem o equilíbrio nessas três áreas, é possível alcançar uma realização financeira. Mas dificilmente um equilíbrio pleno, tanto intelectual quanto físico, será alcançado, focado especificamente na questão financeira. E eu posso ainda até arriscar dizer que a questão financeira é resultado de ações que visam o bem-estar físico, mental e espiritual. E aí vem o sentimento de realização, de felicidade. Pois se não fosse isso, não teríamos pessoas milionárias, bilionárias, em profundo estado de tristeza. Portanto, tanto a liberdade quanto a segurança são utópicas. Não existe estabilidade em nenhum dos dois cenários. Pois, se você fica parado com a sensação de estar seguro, você não vai evoluir, provavelmente não fará as coisas que quer, e no futuro há um preço com juros altos a ser pago. E da mesma forma, a liberdade de definir o próprio destino não te traz estabilidade alguma. Ao contrário, cada desafio superado é um próximo nível para um novo desafio. E para lidar com isso, não digo que seja condição sine qua non, mas são elementos que vão forjar a personalidade de cada um a fim de desenvolver competências para a resolução de problemas. Se baseia na pirâmide citada, entre o espírito, corpo e a mente. Há uma frase muito replicada nas redes sociais, cujo autor não é mencionado, que diz basicamente: não espere ser escolhido. Escolha-se. É uma frase forte e com um significado extremamente profundo. Pois se cada um de nós não tomar as rédeas da própria vida, alguém ou o ambiente decidirá por nós. É como se a gente, ao invés de tomar as rédeas da vida, como a gente faz para guiar um cavalo, por exemplo, a gente soltasse
E quando a gente solta, há um grande risco de desabarmos. Portanto, tome as rédeas da sua vida. Sonhe. Contudo, transforme esses sonhos em metas. E o que diferencia sonhos de metas? É o prazo. Sonho não tem prazo. Você transforma sonho em metas quando coloca um prazo. E isso é fundamental para o alcance dos objetivos. E esses objetivos que eu venho trazer nesse vídeo são objetivos de caráter pessoal. Ou seja, hábitos de higiene mental, continuidade, humildade, generosidade, da percepção do eu interior, da idade interior, em contraste com a idade formal, física. Um ponto muito importante é o desconforto, pois não há crescimento sem ele. E o reducionismo como ferramenta de autossabotagem. Podemos abordar uma outra pirâmide também, muito importante, desenvolvida por um pensador, cientista, chamado Maslow, que abordou a pirâmide de necessidades, onde cada necessidade suprida desperta o desejo de uma nova realização. Ou seja, ninguém pensa em abrir uma empresa com fome. Então ele vai resolver o problema do alimento, da moradia, da necessidade básica, para então ele se preocupar com segurança, ou seja, se abrigar, conseguir emprego e evoluir em sentido amplo. Em breve eu abordarei com mais detalhes essa pirâmide, mas fazendo um adendo da existência, sobre a existência. Talvez você nunca tenha ouvido falar, e você que já ouviu falar, você sabe da importância que isso tem na administração, mas eu trago do próprio desenvolvimento pessoal isso. Por que eu falo de desenvolvimento pessoal? As coisas podem acontecer por acaso, mas quando a gente se desenvolve pessoalmente, no campo individual, no campo social, no campo emocional, no campo intelectual, isso acaba sendo um meio para o alcance do objetivo material. Eu vejo na internet muitos que pulam essa etapa e te convencem de que há uma fórmula mágica de que você não precisa mudar absolutamente nada em você para que alcance resultados. Seja fazendo dancinhas, que é uma moda que passa rápido, ou outras coisas insustentáveis tanto quanto. As pessoas que a gente vê na internet como influenciadores não são regra, são exceções. E é preocupante como o mundo está se espelhando nas exceções. Mas a minha esperança é que há muitas pessoas ainda com o pé no chão, dispostas a ouvir pessoas de verdade, reais, que não vai te falar de coisas mirabolantes, vai te falar
da realidade, de como sair do absoluto zero em um campo vasto na vida e se desenvolver como pessoa para deixar um legado em vários campos na seara da vida. E para isso, algumas armadilhas elas têm que ser desfeitas. Dentre elas, a cultura da escassez, que representa, no inconsciente coletivo, aquelas ideias de isso é para poucos, eu nasci assim, não consigo. Em resumo, o medo do fracasso, aquele medo de arriscar. Agora pensa bem, se você não tem nada e você arrisca abrir um negócio, você está arriscando vencer, porque nada você já tem. E outra armadilha é essa que eu já venho dando dicas desde o início, que é a dependência de atalhos. Não existem atalhos. O que existe é trabalho duro. E me desculpa ser tão direto para dizer isso, porque eu volto a reforçar. Não existem fórmulas mágicas. Dito isto, é preciso, dentro dessa pirâmide entre corpo, mente e espírito, um alinhamento. Porque o reforço em um sem pensar no outro volta ao ciclo infinito do desequilíbrio. E o desequilíbrio é mais preocupante do que qualquer conta para pagar. Só que isso não nos é ensinado. Só que isso não nos é ensinado. Porque nada adianta conquistar a dita independência financeira e não ter tempo, um ativo irrecuperável. Não ter saúde, que também é algo que dinheiro no mundo pode comprar. E ser infeliz. Então, o alinhamento entre esses três vértices é fundamental para a plenitude. E é sobre isso que eu quero falar. Pois o alinhamento físico consiste não só em treinamento, exercício, eventuais, mas numa disciplina e constância. Em sono rigorosamente respeitado e no cuidado com a saúde em sentido mais amplo possível. No campo emocional, o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele acaba sendo o combustível para a motivação. Dificilmente alguém motivado não vai ter autoconhecimento. Ao passo que dificilmente alguém sem autoconhecimento estará motivado. O dinheiro começa antes do dinheiro. Pode acontecer dele acontecer por acaso, dele ocorrer por acaso. Mas se você pegar o depoimento de quase 100% das pessoas que saíram do absolutamente zero e traçaram uma estratégia de evolução no campo pessoal, material, social, elas primeiro mudaram a sua mentalidade. Elas transformaram primeiro o seu ser
e, como consequência, vieram a ter. E um ponto importante quanto a isso consiste na simbiose entre razão e emoção. Vários filósofos já navegaram nesse pensamento e alguns deles cita que o sentimento vem antes da razão, da decisão. Em parte, eu concordo. Com um exemplo prático de vida de quem veio do absolutamente zero, uma pessoa comum, que não é milionária, não é bilionária, mas conseguiu resultados. E eu te falo, para você ter resultados, não necessariamente você precisa daquele carrão que fazem questão de ostentar em redes sociais. Você nem sabe se aquilo ali é real, é algo alugado, é algo para te induzir por ambição. Então tenha cuidado com isso, e eu vou chegar num ponto onde eu vou tratar sobre o ceticismo, que é sempre levantar uma dúvida. Essa também é uma ferramenta poderosa para o crescimento e o autodesenvolvimento. E com base nessa questão da simbiose entre razão e emoção, que uma não funciona separado da outra, é possível compreender que para manter uma paz interior é preciso estar preparado para a guerra da vida. Esse preparo consiste em um treinamento constante. Ou seja, quanto mais treinamos, mais preparados estamos. Isso cria uma paz interior, porque gera confiança e desenvolve autoconhecimento. Porque o cérebro racional, o cérebro cartesiano, ele é uma simplificação extrema. E aí surge o reducionismo. Muita razão, ou seja, o pensamento analítico cartesiano, às vezes nos sabota, porque acaba implicando no reducionismo. A vida é muito mais complexa. Existem inúmeras variáveis que não estão dentro da seara do campo racional. Ou seja, o pensamento, ele é um sintoma e não o fundamento. Não é o pensamento que gera o sentimento. É o sentimento que gera um pensamento que alimenta um outro sentimento, e esse ciclo é interminável, ou seja, eles funcionam em conjunto. As três partes do nosso cérebro estão interligadas, obviamente, e trabalham em sincronia. Com base ainda no sentimento como sintoma e não como um fundamento, continuamos na ideia na mudança de mentalidades, valores, pensamentos e habilidades. Isso tudo acaba estando estruturado dentro de uma quebra de paradigmas, porque só quando rompemos com crenças limitantes, esses paradigmas pré-determinados, condições e situações impostas, que a gente migra para o autodesenvolvimento. E o assunto é esse. Entre todas essas ramificações que eu venho abordando, citando
para em breve a gente afunilar e entrar em cada um desses detalhes, consiste no autodesenvolvimento, no desenvolvimento pessoal propriamente dito. Essa é a verdadeira fórmula que vai te possibilitar alcançar qualquer resultado, realizar qualquer sonho na sua vida. E para isso existe o ceticismo, que a gente precisa adotar na nossa vida, que é a compreensão de que existe a possibilidade do erro. Ou seja, há um viés de ilusão. Às vezes, muito motivados, seguimos cegamente um sonho, mas sem nenhum elemento que aumente a nossa sorte ou a probabilidade de sucesso. Dessa forma, mitigando riscos. E aí entra esse viés de ilusão que a gente precisa combater com o ceticismo de entender que há possibilidade de erro. E o erro, ele deixa cicatrizes. Por isso ele é tão impactante na nossa vida, ele é tão forte. Porque toda vez que a gente olha essa cicatriz, a gente lembra como errou. E a gente pode aí colocar o que diferencia uma pessoa inteligente de uma pessoa que é ignorante, ou seja, que ignora. A pessoa inteligente, ela não repete os mesmos erros. Isso é ser inteligente. Persistir no erro é a pior coisa que uma pessoa pode fazer, porque é autossabotagem. Isso vem da humildade. E só com a humildade nós reconhecemos os nossos erros. E a humildade é um valor que precisamos desenvolver e aprimorar dia após dia. Portanto, é preciso vigiar para não cairmos na esparrela do orgulho e da vaidade. São dos nossos principais inimigos, além de outros. Guarde isso. É preciso também analisar os pressupostos invisíveis nesse contexto de ceticismo. A busca da prevalência da verdade sobre o ego, que consiste na humildade intelectual, essas são premissas basilares para tudo que será abordado daqui para frente. Com base nessa ideia da construção do eu, do autodesenvolvimento, não posso deixar de citar que é preciso quebrar alguns paradigmas. É preciso que haja um movimento ativo e consistente para a mudança de mentalidade, valores, pensamentos e construção de habilidades. Para isso, precisamos fugir do autoengano. O que é autossabotagem? É analisar com ceticismo que toda ideia, todo sonho vem com a possibilidade de erro. Isso consiste no viés da ilusão. Às vezes, tão motivados, tão otimistas, não analisamos as habilidades que temos para alcançar o objetivo, ou habilidades que precisamos adquirir para conquistar os objetivos almejados. E aí entra o autoengano com base no viés da ilusão. Por isso é preciso ser cético nesse sentido, pois a partir disso é preciso mitigar riscos, porque não há nada que não envolva riscos na vida. E além disso, fazer uma análise minuciosa
sobre pressupostos invisíveis. Isso significa a prevalência da verdade sobre o ego. Ou seja, a humildade intelectual. E um dos maiores desafios que precisamos enfrentar internamente. Partindo do pressuposto de tudo que foi dito até agora, começando sobre a abordagem de que a estabilidade ela não existe, é uma promessa vendida com muita convicção, porém com poucos resultados práticos. Podemos levar para um outro lado de que, começando a partir daí, é a intensidade programada que vai gerar resultados. Quem passa em um concurso público empregou um alto grau de intensidade para que ele se destacasse frente à sua concorrência. O CEO, que foi nomeado por uma grande multinacional, ele possui soft skills e hard skills praticamente únicas ou muito aprimoradas para que ele consiga coordenar o que é demandado por ele por uma grande multinacional. E por aí vai. Esses dois exemplos justificam, mesmo que de passagem, a necessidade que há em ter esse atributo de empregar uma intensidade programada para o alcance dos resultados pretendidos. Ou seja, mesmo que você faça pouco, tenha pouco tempo, a gente sempre consegue 10 minutos, 30 minutos para executar algo diariamente, com constância. Essa constância acumula ao longo do tempo. E eu posso até dizer que vale mais 30 minutos de qualidade em um programa de estudos, por exemplo, do que 8 horas disperso em um oceano de matérias basicamente humanamente impossíveis de ser assimilado. Pois ao longo desse tempo, nossa mente vai fragmentar vários pontos e não vai aprofundar em nenhum deles. Enquanto meia hora de estudo, de fato, podem gerar 30 minutos de resultado consolidado de conhecimento. Daí entra o viés do autoengano. Muitas vezes, empregamos carga horária numa ilusão de intensidade. Intensidade está diretamente relacionada à prática constante. Essa prática constante que leva à especialização. E não necessariamente um dia extenso de atividade com pouca absorção. Resumindo isso, é melhor uma rotina produtiva do que processos intercalados com uma falsa intensidade, onde em um dia você tenta assimilar, acaba se cansando pela quantidade de conteúdo humanamente impossível de assimilar em pouco tempo. Nosso cérebro precisa de intervalos, descanso. E dentro de todo esse contexto colocado, entra uma função, ou melhor, uma habilidade fundamental.
que é a linguagem. Porque o limite da linguagem delimita o limite da nossa percepção de mundo. Porque o conhecimento, ele é pavimentação dos resultados a serem alcançados. Ou seja, ele é o asfalto do caminho para o alcance dos objetivos. E só isso, isolado, também não gera realização pessoal. Mas se esse caminho do conhecimento com linguagem foi levado com rigor, honestidade e autoconfrontação, aí sim a gente fica mais próximo do equilíbrio citado entre riqueza material, riqueza intelectual, riqueza espiritual. E aí agora sim podemos falar de riqueza, que não consiste só no numerário na conta bancária. É mais amplo do que isso. E grande parte do rico financeiro, antes dos recursos, ele já era internamente rico. Ele já se comportava, pensava como uma pessoa de sucesso. Você pode entrevistar uma gama de milionários e bilionários, e quando eles contam a história deles, de vida, você percebe um detalhe que os diferencia, que é a mentalidade. Porque é o seguinte, vencer, de fato, todo mundo quer. Mas a vontade de se preparar para vencer, ela tem que ser maior. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Esse é o X da questão.